Fala, senhores, saudações a todos. Rogério na área para novamente mais um vídeo. E hoje vamos trazer um assunto que tem repercutido bastante nesses últimos dias, que é sobre o QRU que aconteceu no banco lá com o Mike, né, um PM, que queria adentrar a agência e não foi autorizado o acesso dele até a agência por causa que o gerente tinha dito ao vigilante que somente após identificação do policial, né, ele poderia acessar a agência e o policial não quis apresentar a CNV. Então, eu gostaria de considerar alguns pontos relativos a essa questão, no sentido de entender, por exemplo, o policial fardado, armado, e alguns assaltos que já aconteceram com contexto parecido. Porém, eu gostaria de trazer um assunto para reflexão também, um ponto de vista para reflexão, sobre a discussão, sobre a condição em que girou toda essa discussão ali no banco, né, que foi sobre o policial apresentar a funcional dele ou não. Então, toda essa discussão girou em torno disso aí, porque o vigilante não liberou o acesso dele ali. Então, eu não vou entrar agora nos aspectos legais, porque existe algumas coisas que são decididas pelo comandante da região, né? Porém, pode haver alguma diferença entre alguns estados. E também eu vou trazer um pouco da minha experiência como vigilante bancário, né? Porque eu já trabalhei em banco e na época que eu trabalhei posteriormente, aquela agência fechou, não o banco em si, né? Somente aquela agência foi transferida para outra, que diminuíram algumas agências na cidade onde eu moro. Então, eles concentraram aqueles clientes em uma outra agência, né? As que fecharam, transferiram os clientes para uma outra agência. Então, veja bem, eu vou colocar aqui a foto para vocês relembrarem. Deixa eu ver aqui. É só uma foto, né, para vocês relembrarem. Tem muitos vídeos pela internet aí e tal, que é o vigilante com uma arma longa, o policial, aliás, com uma arma longa na porta do banco ali. Tem um vídeo que uma mulher gravou de 1 minuto e meio, mais ou menos, que está rodando aí pela internet, sobre toda essa questão aí. E aí o policial não consegue adentrar a agência porque o vigilante não libera a porta, e o policial está dizendo ali que vai conduzir para a delegacia o vigilante e o gerente da agência. Então, uma questão já de imediato o que eu quero falar é sobre o fato de que os gerentes determinam algumas coisas para os vigilantes que trabalham na agência. Isso é fato, isso é em todo lugar. Se você trabalha no condomínio, o síndico fala algumas coisas para você fazer. Se você trabalha numa empresa, o dono, o gerente, né? Então, sempre tem alguma coisa. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o seguinte fato, que toda instrução que nós recebemos, é necessário que os senhores saibam se aquilo está de acordo com todo o vosso trabalho ou se causa algum conflito. Eu vou citar um exemplo rápido, que eu acho que é bem simples. Quando eu trabalhei em um condomínio, um determinado condomínio, e certa vez me chamaram para eu ir até a casa de um morador, porque ele estava se queixando lá com a portaria que pararam em frente à casa dele. E na vizinhança dele ali, acho que umas 2 ou 3 casas depois da dele, estava tendo uma confraternização de amigos ali, né?
um outro morador chamou uns amigos, né, para fazerem um jantar e confraternizarem ali, etc e tal. Então, vem os carros de fora e paravam na rua. Então, ele ligou na portaria reclamando, e eu subi, e era a área que eu estava como rondante naquela noite, e eu fui até lá. Eu fui todo ciente, assim, de que a garagem dele tem a guia rebaixada e alguém pôs o carro ali. Eu já fui pensando nesse cenário, né? Eu falei, ele ligou lá, alguém encontrou a rua lotada de carro e colocou o carro na frente da guia rebaixada da casa dele, né? Aí, para minha surpresa, a hora que eu cheguei lá, não tinha o carro em frente à casa dele, na guia, em frente à guia rebaixada, que era o acesso dele para a garagem dele. E tinha um outro carro que estava estacionado normal. Tem a faixa de estacionamento que é posterior à guia rebaixada, né? Então, na hora que eu cheguei lá, eu dei um toquinho na buzina, aí ele já saiu para fora, que ele já estava aguardando eu chegar. Na hora que ele saiu, eu cumprimentei, eu falei, então, já tiraram, né, o carro que estava na frente da casa do senhor? Ele falou, não tiraram, não. E aí eu estranhei, eu falei, o que aconteceu, então? Ele falou, então, é o seguinte, eu não gosto que parem em frente à minha casa, e eu quero que tire esse carro daqui. Eu falei, qual carro, senhor? Aí ele me mostrou, o carro estava na minha frente, né? Ele ainda, tipo, esse aqui, né? Como se eu fosse, sei lá, um desligado, né? Para não chamar de imbecil. O carro estava na minha frente. Aí eu falei, o senhor quer que eu tire esse carro, que eu mande alguém tirar esse carro daqui? Ele falou, eu não quero o carro em frente à minha casa. Eu falei, senhor, o senhor vai me desculpar, mas eu não posso fazer isso, por quê? Porque as mesmas leis de trânsito que regem para fora do muro do condomínio regem dentro do condomínio. Entendeu? Então, o carro está estacionado corretamente, certo? Se tivesse parado em frente à guia rebaixada do senhor, eu poderia descobrir quem é o dono e pedir para ele retirar o veículo e estacionar no lugar correto. Mas ele está estacionado corretamente. Então, aqui em frente à sua casa, onde está sinalizado aqui, é um lugar que qualquer pessoa pode parar o carro aqui, né? E se o senhor quiser, o senhor pode consultar a polícia e etc., se o senhor achar que não é bem assim, porque o que eu digo para o senhor é o que funciona dentro da lei, né? Ele não tá fazendo, a pessoa não está fazendo nada de errado, né? Aí o senhor pode fazer também tirar foto, reclamar com a administração, mas eu, particularmente, como segurança, eu não posso fazer nada. Se estivesse parado em frente à sua garagem impedindo o senhor de entrar e sair com o carro, estaria errado, mas aqui onde está, eu realmente não posso fazer nada. E eles não estão fazendo barulho, o pessoal está dentro lá da residência, confraternizando, e então eu não vejo nenhum problema nisso, né? E aí ele, decepcionado, né, porque achou que, porque ele mora lá e ele manda em mim, eu deveria fazer tudo o que ele queria. Então, o que eu quero dizer com isso, com esse exemplo? Eu quero dizer que às vezes as pessoas querem dar ordens para a gente que você tem que saber se você pode cumprir ou não. Não foram poucas as vezes que eu já vi, por exemplo, em algum lugar, algum morador de rua conversando com alguém na calçada e chegar um dono ou gerente e falar, manda esse cara sumir daqui, eu não quero... Meu, isso não pode ser feito. Só porque o cara é morador de rua, ele está conversando com outra pessoa na calçada, que não está atrapalhando a entrada do seu comércio, não está perturbando o seu cliente de acessar o seu comércio ali. Então, meu, negativo, cara. E outra, da calçada para fora não é segurança privada também, é segurança pública. Entendeu? O cara não está cometendo nenhum crime, não está ameaçando ninguém. Ah, só porque você olha para ele, o cara. Então,
Eu quero dizer com isso o seguinte: tome cuidado com ordens absurdas de quem, muitas vezes, não faz com ódio de você, mas faz com ignorância, entendeu? A pessoa desconhece o que quer, o que ela quer, o que a lei diz a respeito daquilo. Então é necessário a gente tomar cuidado com essas coisas. Agora, eu não estou dizendo que ali no banco o vigilante estava errado. Já aconteceram situações semelhantes comigo no banco, e eu entendo o seguinte, você tem que saber resolver as coisas, né? Aí o caso ali é um caso que eu não vou entrar em detalhes ali, até porque eu não conheço o contexto todo, né? Mas eu já vi, por exemplo, vídeos em internet em que determinado banco, não vou citar nomes aqui, as pessoas querem adentrar o banco com aquelas botinas, né? Que tem o bico de ferro, e aquilo lá a porta detecta. Por quê? Porque a porta giratória ela tem um detector de metal, e aquilo lá é calibrado. Ela pode detectar desde uma moeda até um revólver, né? Que tem muito mais metal, né? Então depende da calibragem dela. Se ela tiver com uma calibragem para detectar até moeda, a pessoa pode passar com uma moedinha de 10 centavos dentro da bolsa, que vai pegar e vai travar a porta. Então, se você deixa a porta nessa regulagem, você começa a ter muitos problemas, certo? Por quê? Porque às vezes a mulher deixa uma moedinha cair dentro daquela bolsa gigante, que às vezes algumas mulheres têm uma bolsa gigante, carregam um monte de coisa, e a moedinha está caída, perdida lá dentro da bolsa dela. Até ela conseguir achar essa moeda para entrar no banco e aquela fila. Então, tem que ter inteligência, profissionalismo e bom senso ali, né? Então, aí tem que ver como é que está calibrada a porta. Agora, nesse caso específico do banco aí, eu não vou falar pelo vigilante e não vou falar pela agência, nem pelo contexto ali, né? Mas, o meu caso em particular, quando policiais que estavam, por exemplo, de folga, que quiseram adentrar a agência, todos os que eu pedi me apresentaram a funcional deles sem problema nenhum. Já teve casos, por exemplo, do policial falar para mim, não, mas o povo aí me conhece. O que eu fazia? Eu vou ser truculento com o cara, falar para ele, ser arrogante com ele? De forma nenhuma. Eu me dirigi a ele, senhor, eu é que sou novo aqui, entendeu? Na agência, logo quando eu estava lá no começo da agência. Então, é minha obrigação eu fazer isso. O senhor não me leve a mal, mas é que aqui tem câmeras que ficam filmando tudo, então se eu não fizer o meu trabalho, entendeu? Eu vou me prejudicar. Então, o senhor me desculpa, não é nada contra o senhor, é que é o procedimento que eu tenho que fazer. O senhor não me leve a mal. Entendeu? Então, eu não me coloco superior ao cara. Eu, com toda humildade, e os caras apresentavam. Entendeu? Policial civil, policial militar, policial delegado, entendeu? Os caras nunca me causaram problema. Posteriormente, depois que eu iniciei na agência, eu comecei a conhecer os clientes. Então, quando eu via algum policial, se era eu que estava na porta giratória, porque a gente reveza, né? A gente trabalhava em 3, então cada hora um ficava na porta giratória. Quando era o cara que eu conheço, que ele já é policial, sem novidade, eu não vou ficar toda hora pedindo a CNV do cara. Eu sei que o cara é policial e tal, entendeu? E não estou dizendo que isso tem que ser em toda agência, cada agência é a sua agência, estou falando da minha experiência, entendeu? Uma vez eu fui cobrir férias numa determinada agência, e lá a porta giratória era diferente do banco em que eu trabalhei fixo, e na agência que eu trabalhei fixo, tinha guarda-volumes. Então, se começava a dar muito problema, travar a porta, igual a bolsa grande que eu falei da mulher, que às vezes tem uma moedinha de 10 centavos e a porta está regulada para pegar até a moedinha, o que nós fazíamos? Senhora, pegue tudo, por favor, que a senhora vai usar no banco, e o restante, juntamente com sua bolsa, coloque ali no armário. Ela ia lá, colocava no armário, tinha a chave, ela tirava a chave,
hora de entrar na agência, ela colocava a chave lá na caixinha lá que a gente põe para entrar no banco e sem novidade, entrava tranquilamente. E na agência que eu fui cumprir as férias, não tinha esse guarda-volumes. Então, o que acontecia? Você não vai falar para a pessoa, larga a sua bolsa no chão aí, já que está problema, já que está dando problema. Negativo. Então, a mulher, por exemplo, vai entrar dentro do banco. Às vezes, a alça da bolsa dela é de metal. E a bolsa dela, às vezes, é gigante. E não cabe naquela caixinha. Aquela caixinha é só para pôr celular, para pôr carteira, para pôr chaves. Quando a bolsa da mulher é muito grande, não cabe ali, não passa. Entendeu? E aí o que acontecia? A gente pedia para ela colocar as coisas de metal e mesmo assim travava. Aí ela, olha aqui, a mulher falava pra gente, não, olha aqui dentro da minha bolsa, não tem mais nada. Então, eu do lado de dentro da agência, ela do lado de fora, ela me mostrava pelo espelho, olhava ali por cima, ou ela na porta giratória me mostrava, eu não colocava a mão dentro da bolsa dela, ninguém fazia isso, entendeu? E a gente olhava e tinha que liberar o cliente, você não pode travar o cliente, você vai ficar segurando o cliente ali até que horas? Entendeu? O banco não oferecia um guarda-volumes, entendeu? E a alça, a alça da bolsa da mulher é de metal. Você vai ficar segurando a bolsa, entra 10 mulheres com aquelas bolsas imensas, você vai ficar pendurando. Não existe isso. Você está fazendo segurança. Então, uma coisa que eu conversei com o pessoal lá, que era novo, né, que eu estava cobrindo férias, e eu disse, pessoal, senhores, é o seguinte, toda vez que aconteceu uma situação dessa aqui dentro da agência, o vigilante que estiver na porta, que deixar a pessoa entrar, tem que ficar responsável por essa pessoa. Ou seja, eu deixei uma mulher entrar, porque a alça da bolsa dela é de metal, eu não posso ficar travando ela ali, etc e tal, certo? Só que todo o tempo que ela está dentro da agência, eu estou de olho em tudo, entendeu? Por quê? Porque ela entrou com alguma coisa de metal dentro dentro da bolsa, né? Mas você poderia me dizer, mas o banco tem detector de metal, aquele manual, né, que você pega na mão assim e passa, por exemplo, na cintura da pessoa, por fora da blusa e detecta o metal. Nem todas, entendeu? Nem todas têm. Às vezes tem, mas não funciona. Então, meu amigo, você tem que trabalhar, você não pode mudar a agência para você, entendeu? Você tem que trabalhar com o que você tem ali. Infelizmente, muitas vezes essa é a realidade. Existe o que é ideal para você trabalhar e existe aquilo que você tem. Entendeu? A gente almeja por trabalhar naquilo que é ideal, mas muitas vezes você tem que trabalhar com o que você tem. Entendeu? Então, você não tem um detector de metal. Se tivesse, você poderia passar o detector de metal. Né? Mas não tem, então você se vira com o que tem. Então, eu sempre falava isso, pessoal, você deixou alguém entrar, entendeu? Com alguma coisa de metal que você não teve como ter certeza que era só a alça da bolsa, etc. Enquanto aquela pessoa está dentro da agência, é responsabilidade sua. Né? Então, a gente ficava prestando atenção no movimento e na pessoa que a gente deixou entrar. Agora, aí você vai vendo o comportamento, o procedimento da pessoa durante o tempo que está na agência e tal, e aí você vai chegando a algumas conclusões. E a maioria das vezes são só clientes mesmo que, né, sem problema nenhum, certo? Então, agora, a alegação do vídeo desse QRU aqui, desse problema que aconteceu, é que o policial alegou para ele, eu cheguei de viatura, eu tô todo caracterizado, né? E o vigilante ainda estava pedindo a funcional do cara. Então, existe aí uma grande incógnita aí, né? Confiar ou não confiar, acreditar ou não acreditar. Porque existe vários cenários que são possíveis nessa situação, né? Se o cara fosse um assaltante com uma arma longa, ele poderia chegar e já apontar para o vigilante.
Na distância que eles estavam ali, com uma arma longa, o vigilante não tinha chance nenhuma, se ele fosse um bandido. Aí você me pergunta, por que ele trouxe a arma longa? Por que ele não deixou dentro do carro? Então, o que eu sei é que o policial, para usar arma longa, ele tem um treinamento específico, entendeu? Então, não são todos os policiais militares que, quando saiu da academia, automaticamente já pode usar um fuzil, né? Ele pode usar calibre 12, mas não pode usar, por exemplo, um fuzil. Então, ele tem que fazer um treinamento específico, para poder utilizar esse tipo de armamento. Então, pode ser que só ele tenha esse treinamento e o outro policial não. É uma hipótese, não estou dizendo que é. Mas o que eu tenho certeza absoluta é isso. É que nem todos os policiais, quando saem da academia, já estão automaticamente autorizados a usar arma longa. Ele tem que fazer um treinamento extra. É igual você faz curso de vigilante. Você já pode usar, por exemplo, a calibre 12, se você fez só o curso de vigilante? Não, você tem que ter pelo menos uma extensão em carro forte, ou escolta armada, entendeu? Para você poder ter acesso a calibre 12, né? E na patrimonial não utiliza essas armas. Então, muito bem. Aí eu gostaria de trazer um caso para os senhores aqui, de algumas imagens aqui que são relacionadas a esse caso. E então, a preocupação do vigilante, ela não é toda descabida e, na minha opinião, ela também não é 100% eficaz. É um procedimento a ser cumprido? Beleza, cumpra. Mas isso te garante que, se você pegar a funcional do cara, vai te livrar de um assalto, etc.? Com toda certeza, não. Ainda mais se você está perto ali da porta giratória e o cara te entrega a funcional, a hora que você vai pegar a funcional, ele mete o cano na sua cara. Ah, mas tem um vidro que não é a prova de bala, que não serve nesse sentido aí, não serve para segurança nenhuma, certo? Então, vamos lá. Senhores, prestem atenção nesses casos aí. Eu vou fazendo algum comentário, tá sem som mesmo, mas ó, é um carro forte. Aí chega esse carro caracterizado como carro da polícia, descem 4 elementos, os vigilantes já estão lá abastecendo o caixa. Aí o criminoso aborda o vigilante, certo? Ele aborda o vigilante, começam a conversar ali. Olha lá, eles juntam todos os vigilantes e começam lá a desarmar os vigilantes, começam a tirar as armas deles. Ó. Isso aqui não são policiais, são assaltantes caracterizados como policiais. Ó. Os vigilantes desarmados são levados para o carro forte. E você observa ó, depois o que acontece em volta ali, onde está acontecendo o crime, que os clientes que vão passando, eles não notam nada, não tinha barulho, não tinha tumulto, não tinha gritaria, não tinha arma na cara, entendeu? Os caras fizeram esse assalto dessa maneira. Olha lá, então pegaram o dinheiro do carro forte, estão colocando num outro carro que chegou depois. Ali no carro branco, ali, ó, você vê a pessoa carregando as compras, olha lá, sem um pingo de preocupação com o que está acontecendo. Aí eles terminam de fazer o assalto ali e se retiram. Carro preto se evade e o outro, caracterizado como polícia, já vai sair fora. E o pessoal carregando as compras ali sem problema nenhum. Esse aí é outra situação. A droga passa. Esse carro que vai entrar dentro de um posto, ele está caracterizado como carro da Polícia Civil. Só que você observa aqui no vídeo, olha lá, ele está penso de um lado. Por quê? Porque estourou o pneu dele
e ele continuou rodando com o pneu estourado. E aí o pneu foi se arrebentando todo. E isso posteriormente aconteceu quando ele estava avistando uma viatura da Polícia Rodoviária. Então, na hora que ele avistou a viatura da Polícia Rodoviária, ele não parou esse carro, porque era de um criminoso que estava dentro. E aí, a Polícia Rodoviária estranhou, né, o cara, um carro caracterizado da Polícia Civil, rodando sem um pneu. E aí a polícia foi atrás, aí o cara, em fuga, entra dentro desse posto aí, vai vendo. Ele passa que nem louco por dentro do posto. Olha lá. Posteriormente, ele vai parar lá na rodovia ali, né? Essa marginal, acho que é tudo rodovia. Ó como é que ficou o carro. Aqui é depois que ele passou no posto lá. E olha o carro como que ele está caracterizado. Não é um carro de verdade da polícia, é um carro fake isso aí. Entendeu? É complicadíssimo, né? Mas segue o vídeo. Vamos em frente. O bando pretendia assaltar essa Campina Grande, na Paraíba. As imagens gravadas... Isso aí é um outro caso que aconteceu. Esses QRAs aí... Eles desistiram do roubo ao saber que não tinha dinheiro no cofre. Realmente chamou atenção, né, pela ousadia do uso de símbolos da Polícia Federal. A tentativa de assalto à agência dos Correios acabou modificando a rotina aqui no local. Quase todas as lojas de portas fechadas. O suposto carro da Polícia Federal parou bem na frente da loja dessa comerciante. E um detalhe chamou a atenção. Era um sapato vermelho, não era nem bota de policial mesmo. Aí todo mundo ficou desconfiado. E esse não foi o único descuido dos bandidos. O acento na palavra polícia foi colocado no lugar errado. E o adesivo mal colado mostra que o carro, na verdade, é prateado. Também estava faltando o giroflex. E até as placas foram adulteradas. O carro falso foi apreendido junto com as roupas usadas pelo grupo. Mas a polícia ainda procura 4... São todos bandidos, né? 2 minutos, assim, contadinho no relógio. Pois nesse tempo, 10 criminosos fortemente armados roubaram uma carga milionária. Isso no mais movimentado aeroporto do país. Idênticos aos usados pela Polícia Federal. Aqui, eu quero mostrar para o senhor o seguinte, olha. Para quem nunca viu, e infelizmente ainda tem escola que não mostra essas coisas, escola de formação e tal, sempre achei extremamente importante você saber sobre essas coisas, né? Isso aqui é a funcional do policial civil. É óbvio que não tem foto, não tem nome de ninguém aqui. Isso aqui é de 2021, eu nem sei se é assim ainda, né? Isso aqui é a imagem traída da internet. Não sei se é, mas isso aqui é um exemplo, né? Olha aqui. É aqueles cartões de plástico. Não estou desmerecendo ou dizendo que não é seguro, etc. e tal. Mas a facilidade para clonar isso aqui. Você acha que o cara chega numa viatura caracterizada, uniforme da polícia, com armamento. Você acha que isso aqui é que vai impedir o cara de cometer um assalto? Você acha que isso aqui é a medida extrema de segurança? Porque tá certo, né, que o policial lá na agência lá que nós cometemos pode ter... eu não entendo, não sei todo o contexto, não tem como... o policial tá certo, o policial tá errado. Porque para você entender todo o contexto, você tem que pegar as imagens desde a hora que o cara chega na agência até a hora que ele se dirige à porta giratória, entendeu? Ver a imagem do comportamento do vigilante, se tiver áudio, ouvir. Então, isso aí não é coisa para a gente, né? Para o público ou para vigilante, é coisa para a polícia investigar isso aí, o contexto de tudo isso aí.
Porque só aí que você vai ter um panorama para chegar a um determinado entendimento do que realmente aconteceu ali. Mas agora, uma coisa eu te falo, o cara conseguiu, um exemplo, o cara conseguiu, eu digo lá em relação àqueles criminosos, não o policial ali de verdade, mas se um criminoso conseguiu caracterizar uma viatura, o cara conseguiu o fardamento, o cara conseguiu o armamento, você acha que esse negocinho de plástico aqui é a medida que vai te impedir? Mas o vigilante pega na mão, aí ele vai ver se é uma falsificação grosseira, não sei o que e tal. Cara, pode ser, mas se for uma falsificação grosseira e o cara for bandido mesmo, e você for esboçar alguma reação, o cara já mete o cano na sua cara ali, velho. Aí já era. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem algumas situações ali que eu não concordo. Se você não concordar, pode dizer embaixo do vídeo aí também. Mas eu falo da minha experiência prática, do que eu vivi dentro de banco, do que eu já conheço na área da segurança. Entendeu? E houve uma vez, por exemplo, esse dia eu acredito que o cara estava me testando, né? O cara é delegado da Polícia Federal. Eu não sei se ele estava lá como... Depois, para mim, assim, se ele estava lá como cliente ou se ele estava me testando, ou as duas coisas, para mim, tanto fez como tanto faz. Assim, acho que a gente tem que trabalhar certo e ponto final, né? Era na época do Covid, né, que estava aquele problema da fila lá, que todo mundo entrava na mesma fila. Então, o cara, o delegado, esse delegado, por exemplo, que já era um senhor, ele estava na fila e tinha uma moça que ficava lá controlando a fila. A gente lá de dentro da agência, que estava depois dos vidros e do lado da porta giratória, a gente controlava as pessoas que iam entrando e saindo. Aí saía 2, a mulher olhava para a gente e a gente fazia sinal para ela, manda mais 2 clientes. Aí ela liberava mais 2. Pode liberar mais 3 clientes. Ela liberava mais 3. Então, esse senhor, ele, na fila, chegou nela e falou para ela, você vai lá Era eu que estava na porta giratória. Você vai lá até o vigilante, fala para ele que eu sou delegado e que a hora que eu chegar na porta é para ele me liberar. Ela, na simplicidade dela, né, trabalho dela ser segurança, né, ela foi lá e falou, Rogério, aquele senhor lá, ele é delegado, então, a hora que ele for passar, você libera ele. Eu não vou ficar explicando um monte de coisa para ela. Eu falei, tudo bem. Só que eu não ia fazer isso, né? Aí, beleza. E já tinha acabado de entrar algumas pessoas, aí demorou um pouquinho, essas pessoas saíram. E aí chegou a vez desse senhor. A hora que ele chegou na porta, a porta, pum, travou. Né, cara? Travou, ele ficou olhando para mim e fez um sinal de joia. E eu fiz um sinal de joia para ele. E aí eu fui até com o procedimento padrão, né? Cheguei até próximo da porta, não muito próximo, a distância em que eu tenho a visão de tudo. Falei, cumprimentei ele, falei, senhor, o senhor tem alguma coisa de metal? Eu sabia que ele tinha, né? Porque ela já tinha me falado que ele estava armado. O senhor tem alguma coisa de metal com o senhor? Ele falou, sim, tem. Eu falei, é possível o senhor colocar dentro da caixinha o que o senhor tem de metal no bolso? Ele falou, não. E eu falei, então, é porque a porta ela não destrava, é necessário que as coisas de metais sejam retiradas do corpo do senhor. Ele falou, aquela moça conversou com o senhor? Eu falei, conversou. Então, ela não falou que eu sou delegado? Tá, é o senhor que é o delegado, né? O senhor pode me apresentar a sua funcional, por favor, senhor? Não, mas não precisa, eu sou cliente da agência. Falei, senhor, eu sou novo aqui, de fato eu era novo na agência, eu sou novo aqui, então é um procedimento de segurança padrão. Como existe um sistema de monitoramento aqui, eu tenho que cumprir o que é padrão aqui dentro. Então eu preciso que o senhor me mostre a funcional. Falei, a câmera nem pega aqui dentro das coisas. Eu falei, então, mas eu tenho que cumprir, senhor. Eu não estou vendo todos os olhos que estão em mim, então eu tenho que cumprir. O senhor me desculpa,
mas é o procedimento, eu não posso liberar o senhor antes do senhor apresentar a funcional. Aí ele pegou a funcional dele, colou no vidro lá, eu olhei, liberei ele, aí eu vi delegado da Polícia Federal e tudo mais. E aí, a hora que ele entrou, ele bateu no meu ombro assim e falou: muito bem, bom trabalho, e entrou para dentro da agência. Posteriormente que eu pensei, né, ele podia estar fazendo isso para me testar. Mas, assim, você tem que fazer, porque é principalmente para a sua segurança em primeiro lugar, né? Certo? Vamos continuar aqui. Deixa eu colocar de volta aqui. Então, esse daí é da Polícia Civil. Esse aqui é da Polícia Federal. Aqueles cartões, é claro que tem o sistema de segurança lá da polícia e tudo mais. Só que é igual a CNV, nossa, igual o cartão de banco, etc. Você acha que se o cara conseguiu um carro, o cara conseguiu armamento, conseguiu fardamento, esses dois, esse plástico aqui que vai impedir ele de entrar? Então, assim, é procedimento, tem que cumprir? Cumpra. Mas não deposite, o que eu quero dizer e enfatizar é isso, não deposite como medida de segurança extrema para um cara uniformizado e armado entrar na agência, você conferir o cartão de plástico dele, a funcional dele. Entendeu? Ah, tá, se o cara mostrou a funcional, vamos relaxar que tá tudo bem. Ou se não mostrou, ó, em todo mundo em alerta aí, porque o cara pode ser um criminoso. Meu, entendeu? É o que eu quero trazer atenção para isso, né, cara? É um procedimento? Cumpra, mas não deposite toda a sua confiança de que se apresentou a funcional, beleza, tá tudo certo. Entendeu? Vamos lá. O próximo. Esse aqui é da Polícia Penal. Aí. Isso é a funcional dos caras. Igual aqueles cartões de banco. O material é igual ao cartão de banco, aí tem toda as coisas de segurança. Esse aqui, ó, é igual da Polícia Militar. Esse caso aí é de uma pessoa que estava tentando aplicar golpe se passando por capitão da polícia. Então ele pegou um documento e falsificou esse documento. E ele foi descoberto porque ele foi até uma agência comprar um carro e apresentou documento falso. E a partir dali chegou até os ouvidos da polícia esse QRU aí e ele foi preso. Então isso é a funcional da polícia, que é exatamente como se fosse um RG do policial, né? É o RG do policial. O policial não tem RG igual o nosso, o que ele tem é uma funcional. Certo? Agora eu quero apresentar uma outra situação para os senhores aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, essa questão de você enganar os outros, isso deixa eu ver se eu consigo. Isso é chamado de perfídia, né, na guerra, né? No contexto da guerra, a perfídia é uma forma de engano em que um lado promete agir de boa fé, como levantar uma bandeira de trégua, com a intenção de quebrar essa promessa, uma vez que o inimigo desavisado é exposto, como por vir fora da cobertura, para levar prisioneiros entregues sob custódia. A perfídia constitui uma das violações de guerra e, portanto, é um crime de guerra, pois degrada as proteções e restrições mútuas envolvidas no interesse de todas as partes, combatentes e civis. A perfídia em contexto de guerra é proibido por leis internacionais, o artigo 37 da Convenção de Genebra de 1949. Então, tratando-se de uma guerra, você enganar
enganar o inimigo nessa forma aí deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se está aparecendo. Espera aí que eu vou ler tudo aqui que fica melhor. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, a perfídia em contexto de guerra é proibida por leis internacionais. O artigo 37 da Convenção de Genebra, de 1949, dispõe. Até na guerra tem lei. Proibição da perfídia. É proibido matar, ferir ou capturar um adversário valendo-se dos meios perfídios. Constituirão perfídia os atos que, apelando para a boa-fé de um adversário com a intenção de atraiçoá-lo, deem a entender a este que tem direito à proteção ou que está obrigado a concedê-la, em conformidade com as normas de direito internacional aplicáveis nos conflitos armados. São exemplos de perfídia os seguintes atos: simular a intenção de negociar sob uma bandeira de amistício ou de rendição, simular incapacidade por ferimentos ou enfermidades, simular a condição de pessoa civil não combatente e simular que possui condição de proteção pelo uso de sinais, emblemas, uniforme das Nações Unidas ou de estados neutros ou de outros estados que não sejam partes do conflito. Os estratagemas não são proibidos. São estratagemas os atos que têm por objetivo induzir ao erro um adversário ou fazer com que este cometa imprudências, porém que não infrijam nenhuma norma de direito internacional aplicável aos conflitos armados, nem sejam perfídios, já que não apelam para a boa-fé de um adversário com respeito à proteção prevista nesse direito. São exemplos de estratagemas os seguintes atos: a camuflagem, os engodos, que são enganos, e as operações simuladas e as informações falsas. Engodo, né? Por exemplo, você está com uma tropa de 100 homens e um exército inimigo vem vindo, você põe 10 para correr para um lado em que eles ficarão de costas, ou seja, você ficará à retaguarda deles, né? Isso é um estratagema, né? Não é uma perfídia. Então, eu quis trazer isso aqui, por quê? Porque esse conceito de que você não pode enganar o adversário, isso aí funciona na guerra. Agora, no mundo civil, isso aí são os atos que os criminosos fazem, né? Como eu mostrei os exemplos ali. Então, eu acho assim, há de se ter bom senso dos dois lados, né? Já ocorreu, por exemplo, na cidade em que eu moro, eu fiquei sabendo em que um policial, a paisana, não, acho que ele estava fardado. Ele estava fardado. Ele tentou adentrar uma outra agência, diferente da que eu trabalhava, e o vigilante também barrou ele pela mesma situação, por causa da funcional que ele não quis mostrar. E aí virou aquele bafafá e tudo mais, e não entra, e aí o cara pediu apoio, ligou para um superior dele, aí o superior foi lá, em toda aquela discussão lá, pegou a funcional da pessoa, mostrou para segurança e entrou, enfim, resolveu a situação, né? Então, acho que muitas vezes falta bom senso aí, né? Quando nós somos abordados, isso raramente acontece, né? Porque isso aí depende com quem você anda, onde você... Mas um exemplo, tá tendo uma blitz de carro, isso aí já é comum, né? Tá tendo uma blitz de carro, você tá indo trabalhar. Cara, tá parando todo mundo, você vai ser parado. Normal, se o policial mandar descer, fazer uma revista, não tem problema nenhum. Então a gente procura sempre cooperar da melhor forma possível. A gente já sabe a situação tensa que o policial tá passando ali e tal. A gente procura cooperar e causar um mínimo de tensão. Eu, por exemplo, cara, se passa em algum comando, você vê que os caras estão procurando alguma coisa, cara, mão sobre o volante, entendeu? Já estou chegando, tá à noite, já acendo a luz de dentro do carro, mão sobre o volante,
Meus movimentos são todos feitos conforme ele vai orientando, desce do carro ou pega documento. Se ele não me falar nada, eu não faço nada, eu fico ali, entendeu? E pronto, tento cooperar o máximo possível para não causar nenhum estresse. Agora o cara vai, se o policial vai numa agência e tem lá a regulamentação que ele tem que mostrar a CNV, estando fardado, a funcional dele, estando fardado ou não, é só apresentar e ponto final, não tem, né, discussões demais, né? Mas aí cada um tem seu dia, tem de repente o que está passando ali, alguma situação. Então é preciso entender isso, em vez de jogar mais lenha na fogueira. Eu sempre digo isso, é preciso tentar acalmar os ânimos, né, cara? A melhor guerra, a melhor maneira de se vencer uma guerra, cara, é sem a luta, né? Você, né, o combate, não estou dizendo ali combater o policial, mas estou dizendo em qualquer situação. Você realmente ir para o confronto com alguém, em muitíssimo caso, né, cara? Sempre é necessário resolver das melhores formas possíveis ali, né, cara? Então, o que eu queria trazer é isso aí, senhores. E lembrando que existe sempre o fato de tensão dos dois lados, né? Tanto para o vigilante patrimonial quanto para o policial. O policial, muitas vezes, não entende. Outro dia eu estava conversando com um policial do BAEP e a gente estava conversando sobre uma determinada ocorrência. E eu estava falando para ele estava me falando sobre a tensão do trabalho dele, né? E eu estava falando a tensão que o vigilante também passa. E teve situação que ele falou, cara, seu trabalho, às vezes é pior que o da polícia que está lá enfrentando o ladrão. Às vezes, não estou dizendo o tempo todo, porque a gente estava falando de uma situação de assalto. Porque ele, o policial, primeiro, ele está dentro de uma viatura, por exemplo, do BAEP e tal. Eles estão em 4 lá dentro, Os caras ali ficam de costa um pro outro na total confiança, cara. Agora, você, vigilante, você está trabalhando num posto, em qualquer lugar que tenha mais de um vigilante. Você sabe que se você virar de costa, o outro vigilante vai guardar suas costas, vai proteger a sua retaguarda e você a dele. Você tem essa confiança, tem essa integração no trabalho. O policial, ele pegou o rádio dele e pediu um apoio, cara. Vai vir um monte de gente apoiar ele. Você, vigilante, você está no seu posto lá. A situação esquentou. Cara, você tem certeza que você vai chamar... Primeiro que tem lugar que nem rádio você tem. Como é que você vai chamar o vigilante que às vezes está a alguns metros de você? E você não tem tempo, você vai ficar gritando pro cara? Não dá. Entendeu? E aí é você e Deus, cara. Você tem que... é o que eu sempre falo, a melhor arma do vigilante é a inteligência, cara. Você tem que ser inteligente ali para você se virar. Inteligência é trabalhoso para ter. Ninguém nasce um Einstein. Não estou dizendo que não nasça pessoas com muita inteligência, mas não é o padrão, não é o comum. É pagar o preço, é correr atrás, é estudar e tudo mais, cara. Estudar, não falo só de ficar lendo o livro, não. Estudar, e como eu sempre falo, e é um objetivo da minha vida, aprender com quem sabe, cara. Não é sempre ser o melhor, é estar entre os melhores. Esse é o objetivo sempre, estar entre os melhores, com os melhores. Aprender com quem sabe. Entendeu? Então tem situações, cara, é óbvio que a polícia passa no dia a dia, cara, é infinitamente, assim, mais complexo do que o trabalho da segurança. Mas em determinadas situações não tem nada de diferente. Por quê? Tem gente que, às vezes, muita gente diminui. Infelizmente, eu já vi alguns profissionais de segurança pública achar que o trabalho do vigilante patrimonial é um serviço de um guardinha mesmo, com 38 fudido ali na cintura e tal. É o que eu sempre falo para todos os policiais, não querendo desmerecer ninguém, entendeu? Mas eu falo, cara, o bandido que a polícia corre atrás, que a polícia prende, é o bandido que vai lá roubar o banco que você trabalha, a joalheria, que vai roubar a loja, que vai roubar o hipermercado que você trabalha. Não vai lá no posto de serviço do vigilante um bandidinho pé de chinelo e depois a polícia vai correr atrás de um bandidão, fodão, um cara
que é sangue no zóio. É o mesmo, cara. O mesmo que vai lá onde o vigilante tá, é o mesmo que a polícia prende. Mesmo que troca tiro com a polícia, é o que vai lá assaltar lá onde o vigilante trabalha. Entendeu? Então, a gente precisa expandir, né, cara, esse universo aí de entendimento sobre as coisas. Beleza, senhores? Boa noite, força e honra, é nóis, tamo junto aí. Mais esse vídeo aí pros senhores. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus aí, força e honra sempre.